Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de personagens 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você está vendo essa aula por acaso no YouTube, é importante saber que ela faz parte de uma playlist de criação de personagens 2, ou seja, esse vídeo é uma das aulas dessa disciplina. E que talvez ver essa aula avulsa no meio do nada, talvez ela não faça muito sentido para você, mas se fizer, avisa a gente. E talvez faça mais sentido o conteúdo se você ver as aulas na ordem ou no contexto proposto. Tá? Eu tenho aqui ao vivo comigo alguns alunos do curso de jogos que estão matriculados na disciplina. E a gente está vendo técnicas de modelagem de personagens. A gente está bem no comecinho do curso. Os meus alunos já estão blocando personagens. E essa aula são algumas ferramentas ou alguns métodos de modelagem que podem ajudar eles a criar uma blocagem. Não é uma aula de vital importância para os meus alunos, né? Então, a gente está falando de blocagem, né? Ou seja, de fazer um modelo, vamos pôr assim, um modelo tosco para ser refinado depois com escultura ou para servir só com marcação de volume para uma modelagem high poly. Eu tenho algumas ferramentas de blocagem, né? A própria modelagem low poly. Modelagem low poly é um desses métodos. E esse método foi a aula da semana passada, então está no playlist. A gente fez a blocagem através da modelagem low poly. E hoje eu quero mostrar algumas ferramentas que podem ser usadas para blocagem também, que podem ser úteis para blocagem, tá? A primeira ferramenta que eu vou mostrar já foi introduzida na aula de blocagem, na aula anterior de blocagem. Né? Então a gente já começou a ver ela, mas hoje eu vou apresentar ela com um pouco mais de calma, né? Como ferramenta para criar a blocagem de um personagem. Então o que eu estou fazendo aqui é, eu peguei um plano, apaguei alguns um dos vértices, né? Então o que eu tenho agora é só os edges, né? Então tem só os edges e os vértices, né? Então agora tem um edge e um vértice. Então é isso que eu tenho. Eu vou fazer aqui um boneco de pauzinho. A vida é assim mesmo. Eu vou fazer aqui um boneco de pauzinho. Né? Então ele está gigante, né? Vamos fazer ele no tamanho normal aqui. Vou fazer ele com aproximadamente 2 metros. E aí eu que lute depois para isso, tá? Então, eu vou fazer um bonequinho de pauzinho assim. E que eu vou fazer um pescoço e uma cabeça, né? Esse bonequinho aqui de pauzinho, eu não quero modelar ele dos dois lados, então eu vou usar um modificador de espelhamento, né? Ou seja, eu quero que o Blender calcule esse vértice do lado de cá. Então eu vou usar um modificador, né? Eu estou na aba de modificadores e vou usar um espelhamento. Os alunos que já fizeram modelagem de personagens já estão acostumados a usar o espelhamento. Vou ligar o clipping para poder os vértices centrais, né, eles vão ser grudados no centro e existe uma função de merge que faz com que esses vértices sejam considerados apenas um vértice. Então, se eu puxar isso aqui para o centro assim, ó, ele vai grudar e esses vértices agora eles passaram a ser um vértice só, ou seja, eu não consigo mais nem arredar eles, né, para cá, né, e eles não contam como dois vértices agora como um vértice só. Então esse é o meu boneco de pauzinho. Uma das ferramentas de blocagem é um modificador. Né? A gente tem um modificador chamado Skin Modifier, né? Que ele vai criar uma malha ao redor do edge. Então se eu tenho um edge aqui, ó, ele vai criar uma malha, um quadradinho assim, ó, ao redor desse edge aqui, ó. Então, para cada um desses edges, ele vai criar esse cubinho. Então, ele vai dar um volume para o meu boneco de pauzinho. Então, se eu vier aqui no Skin Modifier, ele criou
um bloquinho assim, olha só. Roblox total. Se eu observar aqui, ó, né, eu não consigo ver através dessa malha, então eu vou ligar o raio-x, então agora eu consigo ver através da malha, né? Eu posso inclusive colocar o meu raio-x, a opacidade do meu raio-x em 1, que eu consigo ver lá quem que é o arame, né? E quem que é o que é a malha, né? E aí, se eu continuar modelando, para cada novo extrude, ele vai puxar um novo bloco para mim, né? Então, eu consigo, a partir desse modificador, criar um modelo com relevo, né? Esse modelo é um bloco mesmo, né? Não tem como ser mais blocado do que isso. Ele tem um controle de simetria da topologia, então essa simetria aqui não é a simetria da modelagem, mas é a simetria da topologia da superfície, né? Então aqui, ó, se vocês pararem o mouse, ele fala assim, ó, ele está evitando fazer quads assimétricos no eixo X, né? Então significa que esse modelo aqui, ó, essa estrutura aqui, ela tem um wireframe, né? Ela tem um wireframe. E a tentativa dessa simetria é fazer com que esses cortes sejam simétricos ao redor de um eixo. Se eu desligar, se vocês observarem aqui, ó, se eu desligar a simetria, ele vai criar um corte assimétrico aqui, ó. Então, essa simetria não é a simetria do modelo, é a simetria dos cortes, tá? Então, o modelo mesmo continua sendo quem? O modelo continua sendo o meu wireframe aqui atrás, ó. E o espelhamento desse modelo continua sendo o espelhamento desse mirror, tá? Eu tenho aqui um controle de suavidade dos branches, né? Então a suavidade dos branches é toda a divisão minha, né? Ou seja, toda vez que eu tenho uma estrutura assim, né, aonde os vértices subdividem, isso passa a ser considerado um branch. E a suavidade do branch é a suavidade dessa divisão. Então aqui ele está atuando nessa parte, ele está atuando nessa parte, né? Então se eu mexer aqui, ó, ele está afetando aonde tem essa estrutura dividida aqui, ó. Então eu consigo ter um controle de suavidade desse branch, né? Eu também consigo fazer com que o shading, né, ou seja, o sombreamento do meu modelo, deixa eu desligar esse wireframe, ele não vai ser útil para mim agora. Então aqui eu estou com um modelo flat, né? Mas se eu falar para ele fazer um shade smooth, ele vai fazer, né, o sombreamento do meu modelo ficar suavizado ao redor da superfície, né? Então isso ajuda, né, tipo assim, a fazer coisas mais orgânicas, né? Eu vou tirar isso por enquanto. Ele tem aqui uma opção de criar um armature para esse boneco. Então eu posso pedir para ele criar um armature aqui. Ele vai seguir a estrutura do meu wireframe, né? Então onde tinha um wireframe ele criou esses bones, né? E esses bones eles vão controlar o meu boneco. Como eu estou usando o mirror antes do espaço, né, eu deveria ter dado um apply nele primeiro, para depois criar o rig e ter o rig simétrico dos dois lados. Então ele criou só onde tinha realmente modelo, né? Então ele não criou, né, do lado de lá, porque ele não, de novo, o meu mirror não foi considerado, né? Eu teria que ter aplicado esse primeiro para depois aplicar esse. Outra coisa, ele criou um bone aqui atrás, que é esse vértice aqui, ó. Esse vértice ele tem um círculo pontilhado aqui, porque esse vértice é a raiz do meu modelo. É por onde o modelo começa. Então ele criou um rig que nasce a partir daqui, e ele está criando também uma malha que nasce a partir daqui.
O meu root, né, o meu vértice root, que é o que tem esse pontilhado ao redor, né, ele pode ser marcado. Eu posso vir aqui, selecionar um vértice e falar, eu quero que esse vértice seja o root. Eu vou ter uma opção aqui, ó, que é o Mark Root. E agora o meu vértice root é esse do quadril. Então eu posso marcar o root também. Uma outra coisa que eu posso fazer é falar se as coisas elas são preenchidas ou não, né? Ou seja, se as coisas elas, se os galhos, né? Ou seja, eu vou vir aqui e vou fazer uma extrusão assim, ó. Aqui, ó, cada um desses vértices aqui, ó, tá puxando um conjunto de malha, né? Eu posso pedir para ele marcar isso aqui para mim, né? Como loose, né? Ou seja, marcar onde é solto. Então, ele vai marcar onde é solto, ou seja, onde é solto ele vai preencher. Tá marcando, ó. Então, tudo isso aqui, ó, esse aqui tá solto desse aqui, né? Então, eu vou preencher de malha. Então, ele vai considerar o bloco inteiro. Se eu falar para ele fazer limpo aonde é solto, ou seja, se eu falar aonde é solto é limpo, né? Clear, loose, ele vai falar, então beleza, então para cá vem um bloco e para cá vem outro bloco. Ou seja, ele não vai considerar que isso aqui emenda. Né? Então, essa é uma outra opção de design que eu tenho. Então, se eu selecionar um vértice e falar para ele marcar ou para ele limpar, aqui não vai funcionar por causa do mirror. Né? Então, tem que ser nesse aqui. E clear. Né? Então, ele vai considerar essa divisão aqui para mim. Tá? Então, isso aqui pode me ajudar a fazer, às vezes, uma estrutura preenchida com uma superfície interessante, né? Vou apagar isso aqui também, vou apagar esse vértice aqui. Eu tenho um controle de equalizar o raio, mas meu raio já está todo equalizado, então não vai ser possível ver uma diferença. Para eu mudar essa equalização de raio, ou seja, para que meu raio, né, a volta aqui, né, de tamanho de um vértice até a malha, para eu mudar isso aqui, eu uso uma ferramenta que chama Skin Resize. Então, se eu vier aqui nas minhas transformações, eu vou ter uma opção que é o Skin Resize. O Skin Resize ele vai mudar exatamente essa distância dessa malha virtual do Skin Modifier para o vértice. Né? O atalho dele é Ctrl A. Então, aqui ó, eu estou mudando a relação de tamanho. Né? Então aqui eu estou mudando a relação. E esse Ctrl A aqui, ele pode ser restrito por eixo, tá? Então ele pode ser restrito por eixo. Né? E ele pode me ajudar a fazer o design de de um personagem, né? ou de uma estrutura, né? Então, ele funciona como scale, mas ele atua apenas no Skin Modifier. Tá? Então, ele atua apenas no Skin Modifier. Além disso, ou seja, aqui eu já tenho uma blocagem. Tá? Então, é bom perceber que aqui eu já tenho uma blocagem. Já existe um bloco aqui. Né? O que eu posso fazer de acréscimo aqui nesse espaço aqui, ó, além de posicionar os tamanhos e os vértices, né? Deixa eu puxar isso aqui para cima, assim, acho que vai ficar melhor se ficar assim. É colocar um modificador adicional aqui na fila, ou seja, eu coloquei na ordem aqui, né? O mirror, para não ter que fazer o modelo dos dois lados, mas isso é preguiça minha, eu podia ter feito. Né? E coloquei o skin, que é o assunto, né, dessa parte da aula. Para poder fazer isso ficar arredondado, eu posso acrescentar uma subdivisão de superfície. Se eu acrescentar uma subdivisão de superfície, eu começo a ter um bonequinho de massinha, né, uma coisa mais arredondada. E eu posso criar quantas subdivisões, quantos blocos aqui que forem necessários para criar
essa estrutura, né? Então, deixa eu dar um Ctrl A nesse cara aqui, ó. Às vezes fazer um ombrão, fazer um ombrinho. E isso é uma ferramenta Isso é uma ferramenta de blocagem, né? Ou seja, eu consigo fazer um bloco rápido de um personagem através. Deixa eu dissolver esse vértice aqui. Através dessa ferramenta, né? Isso aqui pode ser levado para escultura, né? Ou seja, eu posso pegar esse resultado aqui e levar para. Deixa eu puxar isso para trás aqui. Aqui eu quero um clear mark loose nesse cara. E eu quero puxar isso aqui para baixo. Dá para ver como é que fica. E aqui eu vou dar um subdivide de novo, subdivide. Eu acho que assim tá bom. Boneco de pauzinho, ó. Boneco de pauzinho. Então, aqui, ó, se eu quiser esculpir nesse cara, ou usar ele como base de escultura, é só eu aplicar os modificadores na ordem, né? Ou seja, eu aplicando os modificadores na ordem, eu vou aplicar primeiro o espelhamento, né? E é bom entender que essa ordem de modificadores, ela é importante, tá? Então, se você mudar a ordem, se eu sair dessa ordem aqui, ó, muda o design. Se eu falar que o skin vem primeiro, ele já vai falar, ah tá, então você quer uma pele fechada, depois você quer espelhar essa pele fechada. Se eu falar que o Subdivision vem primeiro, o boneco fica quadrado, né? Então se eu inverter essa ordem, eu não vou ter o mesmo resultado, eu vou ter uma série de artefatos. Então a ordem é importante. O espelhamento vem primeiro, o skin vem em segundo e o Subdivision Surface vem em terceiro. Né? Então a ordem é uma ordem de processamento. O computador está processando isso aqui. Todos os modificadores que vocês forem usar, ele vai processar na ordem. Ele vai processar primeiro esse modificador, aí em cima desse modificador aqui ele vai colocar esse resultado, e aí depois ele vai colocar esse resultado. Então, toda vez que a gente for usar modificadores, a gente tem que lembrar que a ordem importa. Tá? A ordem ela faz diferença sim. Né? Dan, Diga. se eu colocasse, então, tipo, o skin primeiro e depois colocasse o mirror, ia dar aquele mesmo problema? Olha só, se eu colocar. Tipo, na hora de colocar, tipo, antes de espelhar, eu já colocava o skin pra mexer. Sim, Se não existisse o mirror. pois é, se não existir um mirror, eu vou ter só isso aqui, né? Sim, Aí eu vou ter que aí vou não ter, dá aquele vou ter que problema. modelar o resto. Ou seja, eu não estou É, espelhando, então eu estou modelando. Então, se eu vier aqui e fizer isso aqui, né, eu vou estar modelando. Eu vou fazer uma uhum, coisa assimétrica, né? Então, sim. não vai dar problema. Tipo assim, se o Subdivision tiver depois, ele não dá aquele problema de ficar quadradão, né? Mas, Uhum, de novo, se você está usando o Mirror, ele teria que ser o primeiro. certo. Tá? Então, Se não estiver o usando, mirror. não está usando. Não faz diferença, né? Tá, Você não está usando. certo. Fica liberado. E aí, olha só. Se eu pegar isso aqui, ó, e dar os applies, né? Eu vou dar apply. O apply também tem que ser dado na ordem, tá? Então você vai de cima para baixo. Se eu der os applies. Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma malha. Né? Eu posso até vir aqui ver se tem alguma duplicata, né? Tipo, dar um merge by distance para ver se tem alguma duplicata. Eu posso dar uma olhada para ver se tem algum artefato, né? Ver se a topologia ficou limpinha. Mas ele faz a topologia em quads, né? Esse processo faz a topologia em quads, sem triângulos. E eu posso levar isso para escultura, ou seja, eu posso vir aqui na minha escultura e usar isso aqui para. Deixa eu voltar para Sculpture. Deixa eu ligar isso aqui primeiro, isso aqui depois. E aí, deixa eu
Então eu posso vir aqui e usar isso aqui como base para poder esculpir meu personagem. Assim, não tem nenhum problema de você usar isso aqui como estrutura base do que você quer fazer, né? Então, tá lindo, né? Tá maravilhoso o que eu tô fazendo. Então, deixa eu puxar aqui um. Deixa eu dar um inflate aqui. Vamos dar um outro smooth aqui mais suave. Tá muito forte esse negócio. Ou seja, né, agora eu tenho uma estrutura. Tá lindo, tá lindo. Eu tô fazendo tão bem. Hoje eu tô esculpindo tão. Nunca esculpi tão bem na vida. Nunca fui tão bom na escultura igual hoje. Acho que eu vou fazer ele, já que ele tá mais gordinho ali. Vamos fazer ele mais gordinho de fora a fora. Vamos pegar o Clay F. Então, a ideia é só mostrar que maravilha, ou seja, essa malha está funcionando em outra ferramenta. Que esculpir hoje bonito não vai ser possível pelo visto, assim, né? Ou seja, esculpir hoje bonito não vai ser possível mesmo. Então, não vai ser hoje que eu vou fazer isso aqui, acertar isso aqui. Deixa eu fazer um snake hook aqui só para me divertir mesmo, né? E vamos puxar aqui o rabito. Aí. Tá indo. Bom, então isso foi um método de começar uma blocagem, né? Então, se você quer fazer uma blocagem rápida, o Skin Modifier ele é bem interessante, né? Deixa eu vir aqui no meu modo objeto. Eu vou apagar esse bacana aqui, ó. Então, só relembrando, né? Só relembrando, eu comecei com um plano, né? Apaguei os excessos desse plano, fiquei só com um edge, né? Fiquei só com um edge. E eu usei, para fazer o modelo, eu usei o Skin Modifier associado ao Mirror, lembrando que o Mirror vem primeiro, e associado ao Subdivision, lembrando que o Subdivision vem por último, né? E usei
para poder fazer as emendas, né? Usei o clipping, e para poder fazer a mudança de tamanho dessas peças aqui, eu usei o Transform Skin Resize, né? Então, com isso, eu consegui fazer esse modelo. Não é necessário o mirror se seu design é assimétrico, né? Ou não é necessário, então você pode modelar uma figura assimétrica, né? Pode fazer coisas que são assimétricas, né? E tem que lembrar que você pode ver os vértices através do raio-x, é possível ver os vértices dentro do modelo através do raio-x, né? E que o root é onde nasce o seu modelo. Então é interessante você marcar root num vértice que vai servir como base tanto para de onde nasceria o rig, como uma base de por onde começa seu modelo, né? Então você pode marcar qualquer vértice, pode ser o root, né? Mas é importante que você defina talvez ele para poder ter um controle melhor do seu modelo. Se você tiver duas peças de edge, se você tiver duas peças de edge assim, ó, só vai haver malha se tiver um root. Então só existe malha aonde existe root, né? Então você pode ter mais de um pedaço de malha no modelo, contanto que essa peça tenha um root para criar o conteúdo, né? Então é possível fazer bloquinhos né, de modelagem dessa forma, certo? Queridos que estão online comigo, ao vivo, alguma dúvida? Alguma pergunta sobre o Skin Modifier? Pode ser útil para alguma coisa na vida de vocês, né? Vai saber, né? Tomara que seja. Deixa eu apagar esses caras aqui, então. Massa. Então, isso aqui tem uma chance enorme de ser útil. Vamos falar de outra ferramenta que pode ser útil para vocês também, que são os vetores, né? Vetor é uma outra ferramenta que pode ser útil para vocês. Então, a gente tem aqui a curva, tá? Lembrando, eu não vou explicar a ferramenta de vetor como um todo, mas como que eu posso gerar uma malha básica com uma curva, tá? Então eu tenho esses 5 tipos de curva, né? Para mim, tanto faz qual que vai ser usado, eu vou começar usando essa Bezier aqui, então não importa para mim. Eu vou ter essa Bezier aqui, ou seja, isso é um vetor, tá? Isso é um vetor. Se eu entrar no modo edit desse vetor, eu vou ter um vértice com duas alças, né? Aqui outro vértice com duas alças, e eu posso modelar esse vetor do mesmo jeito que eu modelo a malha, né? Ou seja, eu posso dar extrude, posso rotacionar e posso dar scale, tá? Então eu consigo fazer modelagem de formas vetoriais com isso, tá? Esse vetor aqui, né? Ou seja, esse vetor aqui, vamos pegar esse do meio aqui. Ele de novo, eu tenho nos menus de curvas, né? Eu tenho um controle sobre essas peças, né? Então vocês vão ver que eu vou ter dentro de curva as ferramentas de transform, né? Eu também vou ter o recurso de falar que um conjunto de vetores é cíclico ou não, né? Ou seja, eu posso falar, eu tenho a transformação, né, igual tem no objeto, né? O transform, o mirror e o snap. Isso é a mesma coisa da edição de modelagem de objeto. Tem a duplicata do mesmo jeito, o split, o separate, tudo isso aqui são os mesmos recursos que a gente tem na modelagem de vértices. Isso aqui que é diferente, que é ligar cíclico. O ligar cíclico vai fechar essa forma para mim, ó. Agora essa forma ela é fechada, né? Ou seja,
primeiro vetor ele emenda com o último vetor, né? Então, se eu vier em curva e desligar o ciclo, você vai ver que existe uma ponta que é considerada o final da minha curva e uma ponta que é considerada o começo da minha curva, né? Isso tem uma direção, né? Eu também tenho o tipo de spline que eu tenho, né? Então, eu estou usando Bezier, mas eu posso falar que ela é linha reta, ou seja, que ela é poligonal. Se ela for poligonal, eu só vou fazer retas, né? E eu posso falar que ela é NURBS, ou seja, esses pontos vão influenciar uma curva. Ou seja, a curva é resultado dessas retas. Então, esse é o NURBS. E o tipo que eu estava trabalhando inicialmente é o Bezier, né? Onde cada um desses pontos aqui, ó, desenham né, desenha uma influência de curva, né? Ou seja, ele tem essas alças que influenciam a curva, tá? Essa alça aqui, ó, deixa eu fazer um extrude aqui só para vocês verem melhor. Essa alça aqui, ó, ela está me permitindo que eu faça pontas, né? Ou seja, essa alça aqui ela permite que eu faça pontas. Mas nem toda alça estava permitindo isso, né? Antes de eu brincar com isso aqui, a minha alça estava sempre gerando uma curva suave. Isso é porque as alças possuem tipo, né? Se eu for no control points, né? Se eu for de curva para control points, vocês vão ver que eu tenho um tipo, um kit de tipos de alça, né? De handle, né? Então eu tenho a alinhada, ou seja, toda vez que eu mover uma, a outra vai mover, né? Que é a que vem por padrão, né? Então, toda vez que eu pedir essa alinhada, eu vou ter, obviamente, uma corda. Eu vou ter a livre, né? Que é essa vermelhinha aqui, ó, que permite que eu faça esse ponto, né? Eu vou ter o handle do tipo vetor. O vetor ele num sentido prático, ele não faz uma diferença tão grande né, do meu ponto livre, né? Mas ele seria o segmento de reta, por assim dizer, né? Seria o segmento de reta. Eu tenho um automático, deixa eu vir aqui contra pontos. Eu tenho um automático que vai calcular uma curva a partir do design ao redor, né? Ou seja, ele vai lá e fala assim, não, beleza, você quer essa curva, né? E ele converte isso para um alinhado. Depois que você usa ele converte para um alinhado. Então, às vezes, um ponto ele é convertido, no geral, você tem o quê? Você tem o ponto que é livre, ou seja, o ponto que você pode dobrar ele e fazer tipo, realmente uma quina, né? E o ponto que é alinhado, que vai fazer obrigatoriamente uma curva, né? Então, você vai ter uma opção dentro de Control Points no Set Handle Type, que é o Toggle Free Align, né? Então, você pode converter isso para alinhado e livre, que são os dois mais usados e mais importantes, né? Então, mas isso aqui é só para mostrar que existe uma série de controles aqui. Vocês podem explorar mais, por exemplo, como subdividir um segmento, né? Então você tem um controle de subdivide aqui para criar um ponto novo, né? Como é que você troca a direção e fala que, na verdade, meu vetor está correndo nessa direção, mas talvez eu queira um vetor correndo nessa direção. Isso é importante quando você usar a curva para fazer animação ou quando você usar a curva para fazer controle de algum outro objeto. Então, a direção ela pode ser importante para as coisas de animação, tá? E aqui, ó, eu vou ligar de novo o cíclico,
né? Eu vou ligar o cíclico, deixa esse cara aqui, ó, fazer ele assim, deixa uma forma orgânica qualquer aqui, não importa muito qual forma eu estou fazendo, tá? E agora eu quero mostrar que esse vetor aqui, ó, esse vetor aqui, ele tem, na verdade, ele tem a opção de ser 2D, preso completamente a esse espaço aqui, né? Ou ele pode ser 3D, o que significa que eu posso puxar ele para fora desse espaço aqui, ó. Ou seja, ele pode descolar do chão, ou ele pode ficar colado no chão, né? Então, a diferença de 2D para 3D aqui é isso. Um vetor 2D, ele está preso nas coordenadas de x e y. Um vetor 3D tem acesso à coordenada de z. Né? Então, deixa eu deixar ele assim. Né? Vou deixar ele 2D por enquanto. Eu tenho um controle de resolução, isso é importante para a gente. O controle de resolução são quantas retas eu tenho entre um ponto e outro. Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho um ponto aqui e eu tenho um ponto aqui, ó. Se eu olhar isso aqui, ó, eu vou ver que eu tenho uma outra reta aqui, uma reta aqui, uma outra aqui, outra aqui. Ou seja, eu tenho uma série de segmentos de reta. Todo vetor, na verdade, é uma série de segmentos de reta. O computador ele não faz realmente curva, ele faz segmentos de reta. Eu posso reduzir o número de retas ou aumentar o número de retas entre cada ponto. Né? Ou seja, na hora que eu fizer isso aqui, ó, eu estou reduzindo o número de retas entre cada ponto. Então agora eu tenho só duas retas entre os meus pontos originais. Que agora eu tenho 3 retas entre meus pontos originais. Né? E agora eu vou ter 4 retas. Né? Isso é importante porque se a gente vai fazer isso para criar um modelo 3D, isso vai me falar quantos vértices vai ter na minha malha na hora que eu transformar isso no modelo. Então, na hora que eu converter esse modelo, ele vai falar, ah, tá, então você está usando esse número de cortes. Né? Ele vai ter uma resolução, né, ele vai ter os métodos de resolução do preview, a resolução do render, tá? A resolução do render, se ela tiver 0, ela segue, ela vai para automático, né? Se você quiser limitar a do render, você tem que vir aqui e falar, ah, não, eu quero que a do render tenha o mesmo número, mas se separar o mouse aqui, ele vai falar assim, ó, então, se o 0, ele vai usar a do preview, né? Ou seja, ele vai usar exatamente, ele vai automaticamente usar a do preview. E se você falar, não, eu quero usar menos ou mais, ele vai falar, não, então no preview eu tenho 12 retas, sei lá, no preview eu tenho 12, mas no render, na hora de renderizar, eu quero 100. Eu quero 100 segmentos. Não faz muita diferença pra gente isso agora não, mas é bom saber que ele tem essa diferença. Tá? Aqui tem os métodos de torção e de suavidade dos vetores, isso quando a gente estiver trabalhando com ele em 3 dimensões, né? E os métodos de preenchimento também, ó. Eu posso preencher isso aqui, ó. Então, eu posso falar que ele tem preenchimento na frente, preenchimento atrás e preenchimento dos dois lados. Aqui não tem muita diferença pra gente, né? Não está dando muita diferença pra gente. Mas, eventualmente, vocês vão ver que eu posso ter um objeto 3D e ele pode ter preenchimento. Ou seja, esse meu vetor ele pode ser vazio ou ele pode ser preenchido. Né? Ou seja, uma vez que ele tem esse ciclo, ele pode ser preenchido. Se eu vier aqui no meu modelo e falar que ele não é cíclico, ele não vai preencher. Tá? Para ele estar preenchido, ele tem que ser cíclico. Né? Aqui tem uns controles de curva deforme. Eu não quero entrar demais nessa ferramenta, decupar ela, porque a gente não vai fazer desenho vetorial. Talvez a gente use para alguma coisa, então não tem necessidade de eu entrar
Então, à medida que a gente for avançando e for necessário, a gente entra no que uma curva deforme pode fazer, o que um stretch, o que o bound pode fazer. Eu não preciso entrar em todos ele não. Igual eu não preciso entrar no texture space, eu preciso entrar na verdade na geometria. A geometria é onde eu quero entrar aqui, né? Eu quero mostrar que existe um extrude para o meu modelo. Então isso aqui, ó, está falando que o meu vetor agora ele é uma forma sólida. E é uma forma sólida preenchida apenas atrás. Aqui que o preenchimento vai ser importante para mim. Ó. Ele é preenchido na frente, ele é preenchido atrás ou ele é preenchido em ambos? Isso aqui ó, já virou um sólido 3D para mim. Ó. Então agora eu tenho um objeto 3D, ou seja, um bloco de modelagem 3D, né, que tem uma forma que talvez não seja tão simples de modelar, né, mas que é fácil de fazer em vetor e ela é tridimensional. Né. Além disso, né, além de eu ter o extrude, eu vou voltar nessas outras peças aqui depois, eu também tenho a condição de fazer um bevel, né, ou seja, eu consigo criar uma beiradinha na lateral disso aqui, ó. Então eu consigo fazer uns designs, eu vou fazer ele só com um, né? Com dois aqui, ó, talvez. Ou seja, eu consigo criar esse formato volumétrico aqui, ó. Tá? Aqui, ó, eu vou converter ele para 3D. Quando eu converter para 3D, você vai ver que ele não vai fazer o preenchimento mais. Mas eu vou conseguir fazer, por exemplo, formas bem orgânicas e bem livres, né? Ou seja, eu consigo fazer formas bem soltas, né? Então, tira, pedaço de roupa, forma para cinto, para colar, né? Eu posso fazer essas coisas bem orgânicas a partir de um vetor, em vez de modelar isso, né? Tentando fazer essas voltas, né? Eu posso vir com o vetor construindo, tá? Um outro elemento interessante da curva é que ela pode ser subordinada a um outro design. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou criar uma nova curva aqui, eu vou criar uma curva que é um círculo, tá? Criar uma curva que é um círculo. Deixa eu fazer um círculo, gente. Deixa eu fazer ela um feijãozinho assim. Acho que pode ser um feijãozinho assim, né? E eu posso falar que o objeto que controla esse vetor aqui é um outro objeto, ou seja, esse objeto aqui pode estar subordinado a essa curva que eu criei aqui. Né? Então, posso ter uma curva que é o caminho e outro que é a forma. Né? Então, se eu vier aqui e deixa eu só puxar aqui bevel round, bevel object, Bezier cube. Não, eu quero o round mesmo. Vamos vir aqui. Eu quero estar para o objeto, eu quero Bezier circle. E pode ser round mesmo aqui. Não preciso. Eu talvez não queira o bevel, estou pensando em tirar ele, mas tudo bem. O que acontece? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele está controlando a minha relação de modelagem. Tá? Ele está controlando a minha relação de modelagem. Então, eu tenho um objeto controlando o outro. Ou seja, eu posso falar quem é que define, ou seja, quem é que define a forma do meu vetor. Eu vou tirar esse extrude daqui, ó. Você vê que eu não tenho mais o extrude, mas eu tenho essa forma aqui. Deixa eu mostrar ela em ação aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar.
Talvez... Show. Eu tirei o Tupper, não tirei o... Deixa eu dar um extrude um pouquinho mais largo. E... Tá. Deixa eu fazer uma forma nova que eu já me confundi todo aqui. Peraí, vamos começar de novo. Acontece. Shift C. Eu quero adicionar uma curva Bezier. E eu quero adicionar uma curva Circle. Aí. Essa daqui eu quero que ela obedeça. Eu não gosto de sair muito das origens, tá, gente? Então ali eu não estava gostando do design, né? E deixa eu pegar isso aqui, geometria. Eu quero que meu Tupper objeto seja o Bezier Circle, né? E aí vocês vão ver que, tipo assim, ele não está fazendo extrude do mesmo jeito porque eu tenho o Tupper. O Tupper seria esse apertamento do objeto aqui, ó. Né? Ou seja, seria tipo como que eu estou apertando o meu objeto. Né? Então, ele vem aqui, ele é como se fosse o espremer da ponta. Né? Aqui tem um Start End Mapping. Esse aqui é do Bevel? Esse aqui é do Bevel, né? Não, esse aqui é o Start End Mapping. Eu quero um spline aqui, não, eu quero segmentos, resolução, pode ser resolução. Eu acho que eu não quero fill caps. Eu tenho shape keys, bevel object. Não sei se eu quero fazer o bevel com object, mas vamos lá. E agora, o que acontece? O meu bevel, né, vai fazer a base desse objeto. Então, a base desse objeto aqui, ó, é esse círculo. A ponta também. Ou seja, a ponta é o mesmo círculo. Eu estou usando o círculo para fazer a base e a ponta. Se eu vier nesse círculo aqui e eu editar esse círculo aqui, ó, eu vou mudar a forma. A forma que é a forma do meu extrude, né? Ou seja, a forma que é a forma desse extrude. Se eu tirar ele aqui, ó, inclusive vocês vão ver que é exatamente essa forma que está fazendo a minha base aqui, ó, né? Isso aqui é uma estrutura boa, ou seja, essa estrutura onde você tem um Tupper refinando o objeto, né? E um bevel, né? Um objeto fazendo a forma de bevel, é o que a gente usa às vezes para fazer um bloco de um cabelo. Então, quando a gente faz um bloco de cabelo, a gente pode fazer o quê? Que cada um desses elementos faça o design de uma mecha de cabelo. Fica relativamente interessante, porque além de eu poder ter o formato da mecha bem personalizado, criar novas posições de mecha ou novo design de mecha é relativamente fácil, né? Porque é só eu modificar esse vetor aqui, ó. Isso também serve para fazer encanamento, serve para fazer coisas de cenário, chifre, cobra, tentáculo, sei lá, né? Mas é é um design interessante. Eu posso inclusive manter isso aqui 2D, que fica mais legal. Isso pode ser usado para blocking, ou seja, isso aqui pode ser usado para blocking. Qual que é o ponto? Qual que é o ponto? Para eu esculpir, isso tem que virar malha. Ou seja, isso aqui, ó, atualmente, eu não posso esculpir, eu não posso abrir o V, eu não posso pintar textura. Ou seja, o objeto vetor ele é muito flexível, mas ele não permite a ação pontual que o objeto do tipo malha permite. Né? Então, se eu pegar esse modelo aqui e converter ele para malha, ele vai deixar
de ser um vetor, ele vai perder essa flexibilidade do vetor, mas ele vai ganhar vértices no lugar dos pontos. Então, deixa eu converter ele para malha para vocês verem o que ele vira. Olha só. Eu fiz esse modelo aqui, ó. Eu fiz esse modelo aqui a partir de um vetor, mas agora ele é uma malha. É uma malha bem densa, né? Você vai ver que tem um tantão de corte ao redor aqui, né? Ou seja, ele tem muitos cortes na volta, né? Tem muitos cortes na volta aqui. Esses cortes acontecem por causa da resolução do meu objeto aqui, ó, e do meu objeto de Tapper. Tá vendo? Quanto maior a resolução, como os cortes eles são feitos por dentro, né? Ou seja, quando eu tenho isso aqui e eu subdivido por dentro, né? Toda vez que eu subdivido, o objeto encolhe, tá, gente? Toda vez que eu crio uma nova subdivisão, o objeto encolhe, porque ele está recalculando os ângulos por dentro, tá? Mas se eu colocar, vamos supor, só 4, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vim aqui, ó, e vou dar um scale para ele voltar até a forma que eu queria que ele tivesse, né? E vou converter isso para malha. Ele vai estar bem mais leve, ó. Ele tem bem menos cortes agora, tanto no comprimento dele, né, quanto ao redor, né? Então, é possível usar a ferramenta de vetor, é possível usar para fazer tanto relevos interessantes, por exemplo, você pode fazer a logomarca de um objeto. Deixa eu importar um SVG aqui. Deixa eu importar um SVG. Eu vou importar um arquivo de vetor. Eu tenho alguns arquivos de vetor. Deixa eu vir aqui, hein? Megasync. Eu quero voltar aqui. Concepts, interface. Icons. Talvez ambiente meteoro. Porte SVG. Olha só, esse é um SVG que eu importei. Isso é um vetor importado, né? Que eu posso transformar num objeto volumétrico, né? Que eu posso transformar num objeto volumétrico com um leve bevel. Então isso aqui pode virar a marca de né, tipo assim, a gravação em um personagem, né? Deixa eu importar um outro aqui. Esse aqui, deixa eu ver se eu tenho um pouquinho com um pouquinho mais cara de logomarca. Recycle, né? Recycle. Então, mesma coisa, eu vou vir aqui dar um extrude, colocar um bevel de que quer. Isso aqui pode ser exatamente o que eu quero como design de fivela, por exemplo, como design de botão, como design de algum elemento, né? Então, eu posso usar ele para criar detalhes de tecido, detalhes de roupa, objetos sólidos com design industrializado, marcação de logomarca, fazer cabelo. E tudo isso tem uma possibilidade, né, quando você fala, isso vai virar modelo, né, ou seja, isso vai virar um modelo 3D, né, então quer dizer que você está criando uma possibilidade de dar bake nisso, fazer um mapa de relevo, colocar isso no rig, exportar para o motor e isso fazer parte do seu jogo, né. Então isso vai funcionar para blocagem, né. Deixa eu fazer um outro
uma outra forma, né? Geralmente quem quer fazer personagens que tem formas orgânicas faz isso. E alguém tinha comentado sobre fazer árvore, né? Isso também pode ser usado para fazer blocagem de árvore, tá? Isso também serve para fazer blocagem de árvore. Se vocês procurarem o plugin de, de fazer árvore do Blender, né? Vocês vão ver que ele usa o vetor para poder criar o design das árvores, né? É... Então, deixa eu fazer aqui. O Schematify também serve para fazer árvore, mas deixa eu vir aqui e colocar um Bezier Circle aqui. E vamos colocar o objeto de bevel é o Bezier Circle. Né? Meu objeto de Tapper também vai ser o Bezier Circle. E aí, tipo assim, eu vou ter essas estruturas aqui para fazer isso. Né, lembrando que eu posso fazer essas peças separadas, né? Mas né, a gente consegue fazer uma estrutura básica. De novo, lembrando que eu estou começando, né? Eu não estou fazendo isso obrigatoriamente achando, isso aqui vai dar super certo, né? Tipo, é só uma exemplificação, né? E aí, só para comentar, né? Tipo assim, quando a gente usa o addon de árvore do Blender, né? O generator, né? Deixa eu adicionar aqui, ó, vetor gerador de árvore, né? Então ele vai usar a ferramenta de vetor para construir a árvore. Então isso aqui é feito com vetor, ó. Então o que eu estou configurando aqui, ó, é o bevel, não sei como que fala, a resolução dos vetores, sabe? A base da forma, né? Aqui eu tenho uma série de configurações, mas ele está configurando no básico o vetor aqui. Deixa eu ler um preset aqui, deixa eu ver um Small Maple. Né? Acho que dá para identificar que cada um desses galhos aqui, ó, é um vetor usando o que eu acabei de demonstrar, né? Então, é possível usar isso aqui para fazer um vetor também, né? Então, se a gente vier aqui, ó, isso é um vetor, né? E ele vai ter os controles, as configurações dele, né? De ponto, né? Ou seja, se eu começar a mover aqui, eu vou estar movendo cada um desses troncos aqui de vetor, né? Então, isso é uma outra ferramenta que a gente pode usar para fazer blocagem, né? Ou seja, você converte isso para um modelo, você está apto a esculpir, você está apto a trabalhar, certo? De novo, eu não entrei muito no vetor agora, a gente vai entrando mais para frente, né, à medida que for sendo necessário, né? Mas eu imagino que já dá para vocês tomar coragem e se divertir, né? Alguma dúvida que vocês querem fazer sobre essa parte aqui? Se não tiver, é só mandar sei lá, um ok. Se você não tem dúvidas, ok, né? No bate-papo. Se tiver uma dúvida, é só entrar com a dúvida aqui, tá? E aí também corre o risco de... não, vocês estão respondendo. Meu medo era eu estar offline já. Eu já tá... não, será que eu estou offline de novo? O próximo objeto que também a gente pode converter como objeto de modelagem e que também tem um aspecto de blocagem interessante. De novo, essa aula, lembrando que essa aula é quase que um playground, a gente não tem necessidade de usar nenhuma dessas ferramentas.
é quase que um playground, tipo assim, será que alguém vai usar? Será que é interessante para alguém? Né? Então, não tem muita necessidade da pessoa usar o Scheme Modifier nem o vetor para modelar as coisas durante o semestre. Outra ferramenta que não tem necessidade de usar, ela é só divertida de usar, é o Metaball. O Metaball ele tem um aspecto muito interessante para trabalhar. Eu vou começar com uma metacápsula, né? E vou entrar no modo edit dela, né? E eu vou duplicar, vocês vão ver que ela tem um efeito de gosma, né? Ela tem uma aderência gosmenta, né? Então, se eu vou fazer uma construção de uma forma, né, rápida, né? Vamos fazer aqui deixa eu vir de lado aqui. Então, ela tem esse jeito grudento, né? Que deixa meio que rápido modelar, assim, né? Então, é relativamente rápido fazer uma forma com isso para levar para a escultura, né? O mesmo aspecto de vetor, ele tem um controle de resolução. Então, se você colocar uma resolução muito baixa, ele vai ficar mais quebrado, né? Ele vai ficar mais quebrado, mas vai ficar mais leve. Se você colocar ele com a resolução muito baixa, ele começa a ficar super arredondado, mas ele vai gerar uma malha super pesada, né? Aqui ele tem uma diferença de render e viewport também, tá? Então tem uma diferença de render e viewport. E ele tem um controle de limite de influência. Então, qual que é o limite de influência desse espaço pegajoso, né? Ele também vai ter o quê? O tanto que ele é grudento, né? O tanto que essa peça é grudenta aqui, ó. E qual que é o raio dela dentro do espaço 3D, ou seja, qual que é o raio dela. Então você tem esses controles aqui. Eu consigo, na verdade, com o scale em cada um desses configurar esse valor, né? E aí eu criei aqui, ó, uma malha básica aqui relativamente rápida de um bichinho, né? Tipo um dino, sei lá, uma ave, né? Então foi relativamente rápido de criar. Eu vou colocar uma resolução um pouco maior, né? Para gerar uma malha talvez 0.3, talvez 0.3, né? Então, relativamente rápido criar uma malha com isso aqui, ó. Eu vou no modo objeto, né? E eu vou converter isso aqui também para uma malha, né? Ou seja, isso aqui só tem dois modos de trabalho, não dá para esculpir esse cara, né? Então eu vou converter isso aqui para malha. E aí ele vai gerar a malha mais feia do mundo. É a malha mais horrorosa que você já viu na vida. Olha que divertido que essa malha é. Ou seja, é uma malha com muita chance de bugar, assim, ela tem muita chance de dar erro. Mas não é tão problemático porque eu tenho ferramentas de recálculo de, de, de topologia que podem fazer com que essa estrutura que eu criei fique com a topologia mais bonitinha, né? E mais próxima de ser esculpida, né? Então eu tenho alguns tipos de cálculo de remesh que podem me dar uma malha bem simpática para esculpir, ó. Acho que esse aqui tá bom. Acho que esse aqui tá legal. E aí eu vou
Dar um apply aqui. E agora minha malha ela está bem mais agradável, né? Ela está bem mais viável de fazer. Lembrando que a ferramenta de escultura do Blender, né, a ferramenta de escultura, também tem uma topologia dinâmica que pode permitir que você faça o cálculo da topologia, você reconstrua a retopologia enquanto esculpe, né? Então, eu tenho, né, uma ferramenta aqui que permite que eu recrie a topologia esculpindo nela, né? Então, não é um problema absurdo, né, eu ter isso aqui como base, né? Ou seja, essa topologia estranha, né? E obviamente que, como eu já citei para vocês, a gente tem bastante ferramenta de escultura, né? Então, para eu fazer isso aqui virar um bichinho aqui, não é tão difícil assim que eu faça isso aqui virar alguma coisa, né? Deixa eu fazer aqui um ajuste assim né? Assim, foi um blocking relativamente rápido, né? Foi um bloco relativamente rápido e relativamente simples de fazer, né? Ele só tem essas etapas de cuidado com a topologia. Então, é possível, né, de novo, é possível fazer a base do modelo que você vai esculpir utilizando os metaballs, né? Se você sabe que você vai passar pelo processo de escultura, né? Então, se a gente fosse pensar nos 3 modificadores que eu passei hoje, né, nos 3 modificadores não, né, nos 3 métodos, né? Se a gente for pensar nos 3 métodos, o Skin Modifier, né? O Skin Modifier, a curva, né? E o Metaball, né? O Skin ele é uma ferramenta de modelagem, então ele pode gerar alguns modelos primários para você trabalhar, e ele gera uma topologia até bem limpa, então é possível que você gere coisas que talvez nem precisem de um tratamento, né? Às vezes um galho de uma árvore você consegue gerar pelo Skin Modifier. Às vezes algumas estruturas como vinhas, né? Essas coisas talvez com Skin Modifier seja fácil de fazer. Ele te dá um bom controle porque ele é da modelagem e ele gera já uma malha que é bem quad, né? A curva também gera uma malha quad, mas a curva ela é muito rápido que ela já vira a modelagem high poly. Então a curva, além dela poder ser uma base para algum modelo que vai ser esculpido, você pode ser usada como base, ela funciona muito bem para criar detalhes de contagem alta de polígono. Então ela funciona inclusive para hard surface modeling. Então a gente pode pensar isso aqui, além da blocagem, pode ser considerado isso para modelagem high poly mesmo. Né? Como eu mostrei lá utilizando os vetores, você consegue desenhar, por exemplo, uma peça industrial com a curva. Você consegue desenhar a mecha de um cabelo com a curva. Então, ele não atende só a blocagem, mas ele atende também o high poly. E o Metaball, ele é muito rápido de fazer uma estrutura, mas dá para ver que a estrutura dele não gera uma malha para ser modelada, ela tem que ser tratada, e que ele está apontando basicamente para a gente, ele está apontando basicamente para algo que vai ser esculpido. Né? Então ele praticamente aponta para assim, então você vai ter que esculpir isso aqui para poder chegar no resultado que você quer, porque ele não te dá nenhuma precisão de design,
mas ele te dá muita velocidade em marcação de volume, né? E claro que todos os três são muito úteis. O que o Metaball faz, que é muito legal e que eu uso às vezes, é que para fazer uns effects de gelatina, de calda, né, de coisas melequentas, né, ele é muito bom, assim. Então dá para fazer uns efeitos de blob, né. Então você pode gerar ele com partícula e ele ir grudando com as partículas, né. Então deixa eu abrir aqui um exemplo disso. Acho que Poison. Acho que Poison talvez. Playshot. Poison. Então aqui, ó, dá pra ver o Metaball animado, como é que ele gera um negócio de geleca, né? Então, se eu usar ele aqui, ele faz uma meleca, né? Então, e é o metabol que é uma partícula que está gerando isso. Então ele é útil para outras coisas. Ele não está restrito a fazer base para escultura. Mas ele é bem rápido assim para fazer uma base assim para escultura. Assim, o fato dele ser essa gelecona cria umas estruturas igual eu fiz aquela base que dá para fazer uma escultura de dinossauro a partir daquilo, né? É possível usar ela para uma base, né? Lembrando que esses métodos eles entram para vocês como, de novo, algo que talvez vocês usem em uma situação, mas eles não têm esse aspecto quase obrigatório que a gente vai ver com outros modificadores, que a gente não consegue escapar muito deles, né? Por exemplo, o Mirror é um modificador que a gente meio que não escapa dele, a gente acaba tendo que usar ele para fazer alguma coisa. Já dá para passar uma longa vida de modelagem sem nunca encostar num vetor, sem nunca encostar no metabol, mas não dá para passar muito tempo de modelagem sem encostar na malha, né? Então, malha com modificador e modelagem é meio inevitável, assim, né? Mas eu espero que, de alguma forma, o conteúdo dessa aula seja útil para vocês em algum momento no futuro, né? Eu imagino que o processo de curva para fazer cabelo pode ser útil, né? A gente pode voltar nisso na hora de falar sobre fazer cabelo, né? Ou tentáculos, ou coisas assim, né? A gente pode voltar na ferramenta de vetor, já pensando nela como ferramenta de modelagem, não só como ferramenta de blocagem, ou como criação de volume rápido, né? E, de novo, eu espero que para quem está vendo também online, para quem está vendo isso via YouTube da vida, que isso seja útil de alguma forma. Se alguém algum dia usar isso para alguma coisa através dessa aula, só comenta, eu acho legal, né? Eu não estou ganhando dinheiro com essas aulas, não estou monetizando, então o meu ganho é saber que alguma aula minha foi útil para alguém em algum momento. Então esse que é o maior ganho que eu vou ter nesse conteúdo que eu estou publicando, tá? No mais, eu quero agradecer os alunos que vieram aqui hoje, perguntar se eles têm mais alguma dúvida, se eles querem fazer alguma pergunta aqui nesse finalzinho de aula, ou se eles estão ok, já estão doidos para sextar, né? Doido para ir para essa sexta-feira. E... e aí na semana que vem a gente tem, se não me engano, os modificadores, não é isso? Todo dia é sexta, né, Otávio? Vida boa é assim. Aqui todo dia é dia de caixa. Caixa e mudança. Vocês não fazem ideia a caixolândia que eu tô nela. 1 milhão de caixa. Tá mó legal. Eu tô como se estivesse dando aula num depósito, assim. Mas, então, obrigado para vocês que frequentaram. Obrigado para quem tá vendo online também. E na semana que vem eu tenho mais aulas, né? Publico mais aulas.